Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Essa aula aqui a gente vai terminar, né, esse capítulo aqui falando sobre essa questão da Ásia, né, essas questões naturais da Ásia, tá? É, essas referências, né, de clima, relevo. Agora a gente vai falar da água, né, da disponibilidade de água na Ásia. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui e já acaba o capítulo, tá ok? Provavelmente essa aula vai ser um pouquinho menor, mas a água é um tema muito complexo, porque nós temos pouca água doce, né? Pouca água potável no mundo, tá? E de toda a água que a gente tem, eu acho que vocês sabem, né, que o planeta Terra é conhecido como planeta azul, né? Porque 70% mais ou menos da superfície do planeta é composto de água, né? E só uns 30% mais ou menos que é composto dos continentes todos, né? Todo esse tamanho de terra gigante que a gente vê formam apenas 30% do planeta, né? Compõe 30% do planeta. Aí o que acontece? Dos 3% desse tanto de água que a gente vê, apenas 3% é de água potável, tá bom? Talvez um pouquinho mais de 3%, mas 3% é de água potável. E dentre esses 3%, né, uma grande parte fica aqui na América do Sul, tá bom? Na questão da Cordilheira dos Andes, aqui no Amazonas, né? Esse escoamento aqui, essas planícies aqui, tá? Da Argentina, né? Bolívia e tudo mais. Então, assim, já que muito dessa água potável fica aqui, o resto do planeta divide a água que sobra, tá bom? E o Oriente Médio, ó, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, ó, né? O Oriente Médio tem sérios problemas nessa questão da água, tá bom? É, historicamente, as questões aqui de água mudaram muito, né? A Mesopotâmia, não sei se vocês se lembram, mas a Mesopotâmia, por exemplo, era considerado terra entre rios, era uma terra encharcada, cheia de água, e hoje em dia isso aqui é um lugar totalmente árido, tá? Mas a gente vai ver aqui um pouquinho, a gente tem acho que umas 2 ou 3 páginas para acompanhar aí e vai vendo. Olha só, água, um bem natural disputado no continente asiático, né? Em função da enorme população e das ocorrências de clima desértico e semiárido, a Ásia, assim como a África, é um continente onde milhões de pessoas sofrem com a escassez de água, né? Com a falta de água, tá? O recurso indispensável para a vida, né? A vida, a gente sabe bem que ela surge a partir da água e depende da água profundamente. Aí a gente tem aqui um esquema, ó, de como funciona essa questão da água, né? Vocês notam que a parte norte aqui, ó, ela tem um pouco mais de água porque é feito de geleira, né? E o gelo, no caso a água do mar, quando ela congela, ela perde os componentes de sais, então ela perde o sal, tá bom? Então, pelo menos nas geleiras, a gente tem bastante água. Aí tem aqui, ó. Enquanto alguns países asiáticos apresentam grande disponibilidade de recursos hídricos, né, como a Rússia, e outros convivem com a situação de extremo de estresse hídrico, né, como a Arábia Saudita, aqui, ó, tá? Na verdade, aqui. Recursos para usinas de dessalinização, tirar o sal da água, tá? Essa possibilidade existe, é uma alternativa para alguns países, mas para isso são necessários altos investimentos. É um processo muito caro, ok, gente? Dessalinizar a água é um processo muito caro. Introduzido na década de 1970 pela sueca Malin Falkenmark, né? O conceito de estresse hídrico é empregado
para se referir à situação vivida por um país ou uma região na qual a demanda pelos recursos hídricos é maior do que a sua disponibilidade e a capacidade de renovação. Ou seja, estresse hídrico você tem quando a população precisa mais de água de maneira básica, tá? Alimentar, saneamento básico, né? A população precisa mais de água do que aquela região pode dar. Isso aí você vai chamar de estresse hídrico, tá bom? A gente poderia ter estresse hídrico também na questão da poluição, né? Uma região que polui demais a água e a natureza não consegue repor essa água aí também pode ser considerado um fator de estresse hídrico, tá? Ó, as regiões do continente que mais enfrentam problemas relacionados à escassez de água são Oriente Médio, lógico, Ásia Central, tá? A Ásia Central aqui, ó, essa parte aqui da Ásia, né? Ela tem estresse hídrico, por quê? Primeiro porque são grandes altitudes. Opa, esbarrei aqui, desculpa. Primeiro porque são em grandes altitudes, ok? Segundo, por causa da aridez dessas regiões aqui, né? A aridez dessas regiões aqui, e se vocês pararem para ver, aqui onde eu rabisquei, ó, mais uma vez eu digo para vocês, tem uma cadeia de montanhas gigantesca. E essa o giro do planeta, né? Não permite que esses componentes líquidos, né, cheguem aqui. Então tudo para por aqui, ó, e escoa aqui, ó. Tá vendo? Grande parte das nações, né, são recortadas a partir de rios, tá? Então a gente vai vendo aqui, ó, o recorte dos rios, né, que é esse escoamento aqui dessa grande cordilheira, tá bom? Ó, sul e leste da Ásia, em função de elevada densidade populacional somado ao uso excessivo e à poluição das águas de rios e outras fontes, tá? Então, assim, por mais, como eu disse, né, por mais que a gente até tenha a questão a possibilidade hídrica, a gente tem uma poluição excessiva e essa poluição vai gerar uma inapropriação da água. A água não pode ser usada para consumo, não pode ser usada para esses fins. Então se torna também um tipo de estresse hídrico, ok? Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu enquadrar aqui. Opa, foi. Ó. Disputas geopolíticas relacionadas à posse e ao manejo de recursos hídricos entre países da Ásia têm sido cada vez mais constantes no continente, tá? Obviamente, gente, precisamos da água, né? Precisamos da água para viver. Então, se uma sociedade, se um país está querendo aquela água e aquela água está, por exemplo, no meio, entre a divisa dos países, né, na fronteira, aquilo vai gerar um conflito, tá? Entre os casos relevantes, podemos citar a disputa entre Israel e Cisjordânia, aliás, Jordânia, pelo uso das águas do Rio Jordão, do qual ambos são dependentes para o abastecimento de sua população, assim como aquela entre Índia e Paquistão, pela região da Caxemira, né, rica em recursos hídricos e que é reivindicada por ambos os países. Tá. Então aqui a gente tem duas questões. Primeiro, a questão da localização, né? E também tem a questão de onde o rio passa. No caso, Índia e Paquistão. Então, se o rio passa antes na Índia, o Paquistão usa depois que o rio já passou pela Índia. Então, pode ser um rio poluído, ainda tem essa questão, tá bom? Então, reivindicar a posse, né? Pode estar um em uma margem, outro na outra margem. Isso também é uma questão interessante. É interessante se pensar, mas problemática de se viver, né? Imagina uma sociedade sem água, uma sociedade com problemas hídricos assim. O Brasil, mais uma vez eu repito, ele não tem esse problema porque nós aqui no Brasil temos uma quantidade quase inesgotável de água, tá? Quase inesgotável, não é inesgotável. Se a gente continuar poluindo, acaba a água, né?
mas a gente tem o aquífero Guarani e o aquífero Amazônico, que rendem muita água para a nossa sociedade aqui, tá? Olha só, conflito pela água no Oriente Médio. A Guerra dos Seis Dias de 1967 foi motivada em parte pela ameaça da Jordânia em desviar o Rio Jordão para o seu próprio uso, provocando uma resposta imediata por parte de Israel. As terras tomadas por Israel nesse conflito garantiram-lhe acesso à cabeceira do Rio Jordão, nas cordilheiras de Golã, assim como o aquífero da região da Cisjordânia, aumentando seus recursos hídricos em 50%. É bastante coisa, né, gente? Atualmente, a água também é uma questão importante nas negociações entre Israel e Palestina. Segundo o Acordo Provisório de Oslo, em 1995, Israel mantém controle total de suprimentos de água da Cisjordânia, extraindo mais de 75% do fluxo do curso superior do Rio Jordão. O Emissário Nacional de Água, formado por 200 quilômetros de canais, tubulações e dutos, concluído em 1964, transporta aproximadamente 400 milhões de metros cúbicos de água por ano, do norte até as regiões litorâneas mais áridas. Essa transposição diminuiu consideravelmente a quantidade de água que chega à região da Cisjordânia, onde famílias palestinas sofrem com a escassez de água. Tá? O aquífero das montanhas, fonte indispensável de recursos hídricos na região, também é controlado por Israel, enquanto o aquífero litorâneo, explorado em excesso, é reabastecido pelas águas usadas e com águas levadas pelo emissário nacional. Em Gaza, o uso excessivo do aquífero vem causando impactos como a salinização da água. Então, gente, o Oriente Médio já tem um grande problema, que é essa questão religiosa, é a questão política, tá? A questão da posse da região. Então, isso vai causando uma série de problemas já. Então, uma região já muito estressada. Além do estresse hídrico, é uma região muito estressada com a população que vive ali. Tá? Ainda vai ter um agravante pós Segunda Guerra Mundial, que a gente vai entender depois, mas isso aqui, essa ideia de recursos hídricos, como os recursos no Oriente Médio são muito escassos, tá vendo? São muito escassos, a gente vai ter um problema muito grande, nessa disputa aí dessa possibilidade de abastecimento de água, tá? Então, aí aqui nós vamos ter aqui, aqui nós vamos ter um exercício, aqui nós vamos ter outro exercício, tá? E já logo a gente chega no capítulo 4, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa questão hídrica, na Ásia, essa questão da natureza. A gente vai corrigir os exercícios, tá? E depois, provavelmente, a gente deve fazer uma revisão sobre tudo que caiu. Aí, de repente, com mais imagens, com menos livro e mais informações de fora. Tá ok? Ó, gente, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.